A paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por me permitir estar aí mais uma vez com você, no seu carro, na sua sala, no teu local de estudo, onde você estiver. Muito obrigado por me permitir estar aí na tua companhia. Deus abençoe você. E nesta lição de hoje, lição 8, os propósitos de Deus nos milagres, estaremos meditando mais um pouco na palavra de Deus. Mas antes disso eu quero lembrar para você, se inscrever. Você que não está inscrito ainda em nosso canal, tá? Se inscreva, é fácil. E também deixe sua curtida, seu like aí. E uma vez que você se inscreve, todas as vezes que lançado a nova lição, você recebe uma notificação. Então você é beneficiado quando você se inscreve, ok? Deus te abençoe. Nós já vamos para a lição. Aliás, para quem está assistindo a primeira vez, deixa-me apresentar. Eu sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem, localizado aqui em São José dos Campos, São Paulo, servindo ao povo de Deus, preparando obreiros para a seara, ok? Lá embaixo do nosso vídeo tem um link onde está o Face do Instituto Teológico. Você querendo falar conosco, tá? Pode entrar em contato, teremos o prazer de atender você. Hoje a lição 8, os propósitos de Deus nos milagres. Nosso textuário está em João 6:26. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão que vos saciaste. João 6:26. A nossa verdade aplicada nos diz: precisamos perceber nos milagres, à luz da palavra de Deus, além dos benefícios imediatos e temporais, pois há sinal no milagre. Olha só, precisamos perceber nos milagres o que? O sinal, tá? O sinal daquilo que Deus quer falar conosco, ok? Os objetivos da lição: lembrar que Deus operou e ainda opera milagres. Depois, mostrar a relação entre milagres e sinais. E em seguida, enfatizar que os milagres não substituem a palavra de Deus. Nosso texto de referência é Marcos 16:20, Atos 4:14, Atos 8:6, Atos 9:41 e Atos 9:42. Eu vou ler só Marcos 16:20, aí você lê em casa com calma todo o texto. Então Marcos 16:20 nos diz: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Vamos lá na introdução. Reduzir o significado e o propósito dos muitos milagres operados por Deus no passado e também no presente, e não refletir sobre as consequências e a influência dos mesmos em outras áreas da vida. Olha só, os milagres têm um propósito, tá? Os milagres têm um significado, têm um propósito, e nós devemos pensar um pouco, refletir, sobre o que Deus está querendo nos dizer, o que Deus está querendo nos mostrar quando Ele está operando um milagre em nossa vida, tá? Ou na vida de outras pessoas, do ente querido. Vamos prestar atenção o que Deus está nos dizendo, o que Ele está indicando para a gente, ok? Esse é um dos objetivos necessários, tá? Ou principais desta lição. Vamos para o tópico 1, onde nós temos, o tópico 1 é Deus, o operador de milagres, e dividimos em 3. O que é milagre? Os milagres de Cristo e milagres após a ascensão de Cristo. 3 subpontos nesse tópico 1. Deus, o operador de milagres. O que nos diz aqui? O Senhor Deus operou milagres e realiza ainda hoje
pois o seu poder não diminuiu, ele é o mesmo. Para Deus nada é impossível. Uma prova disso é que encontramos na Bíblia o registro de centenas de milagres. Uma coisa linda, maravilhosa é esta, que nós servimos um Deus que não muda, um Deus que não se cansa, um Deus que sempre está pronto para agir. E é da natureza dele o miraculoso. É da natureza de Deus a ação do milagre. Então, em Lucas 1,37 é quando Maria está conversando com o anjo, e o anjo disse para Maria se porventura haveria alguma coisa, impossível para Deus. Vamos ler o texto, Lucas 1, versículo 37. Veja, nos diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, Deus não conhece o impossível, tá? E isso para nós é um alento, isso para nós é um alívio, porque nós sabemos que Deus, ele sempre está pronto para operar os seus milagres. 1.1, o que é um milagre? Segundo o dicionário, milagre é definido como feito ou ocorrência extraordinária, que não se aplica pelas leis da natureza. Biblicamente, a ênfase recai sobre os atos maravilhosos de Deus que retratam sua atividade na criação e na história. Veja, um feito ou ocorrência extraordinária que não se aplica ou que não se explica pelas leis da natureza. Esta é a razão que muitas pessoas têm dificuldade em crer, no milagre, porque da forma lógica, científica, natural, ordinária, às vezes as pessoas não entendem a ação de Deus. Nós não precisamos entender as ações de Deus, precisamos entender Deus, precisamos entender a lógica de Deus. Quando entendemos a lógica de Deus, então o milagre é algo natural dentro do mundo cristão. Nós cremos simplesmente pela palavra que Deus criou os céus, a terra e todo o universo. Nós sabemos, conhecemos quem é esse Deus. Então, ao conhecer Deus, não nos precisamos preocupar em explicar o milagre, porque o milagre, de fato, ela ocorre numa área, numa dimensão extraordinária. Milagre, C.S. Lewis diz assim: milagre é uma interferência na natureza por um poder sobrenatural. Lembra que Lázaro morreu, e quando Lázaro morreu, Jesus chegou, a irmã de Lázaro disse: Senhor, já está fedendo, já está degenerando. Jesus simplesmente vai e quebra a lei natural, interfere na lei natural. Aquela pessoa que já estava num estado de degeneração física, orgânica, ela passa a reviver, passa a ter uma nova vida diante dos olhos daquelas pessoas. E outros milagres que a Bíblia nos relata, que Jesus muitas vezes curou cegos de nascença, ou seja, algo que não é normal, Ele nasceu cego e as pessoas às vezes procuravam ver por que está cego. Jesus simplesmente vai e cura aquela pessoa, quebra as leis naturais. Então, o milagre é essa interferência na natureza, pelo poder sobrenatural de Deus, É uma ação extraordinária. Os milagres de Cristo. No Novo Testamento, a expressão grega semeio indica sinal, maravilha, milagre. Também é utilizado dunamis, que significa poder, para indicar ações sobrenaturais. Então, quando nós lemos
na Bíblia, né, em João 2, 11, 18, 23, 4, 48, vamos ver isso aqui no grego: sinal, maravilha, milagre, ou em Atos, o dunamis, o poder, né, para indicar ações sobrenaturais. A passagem de Jesus Cristo aqui na terra, desde a sua concepção até a sua ascensão, foi marcado por milagres e maravilhas. Vocês devem lembrar que Jesus, né, ele não foi gerado de forma natural, foi um milagre. A ação do Espírito de Deus na vida de uma pessoa, né? O anjo veio a Maria e lhe disse que ela seria, né, a mãe do Cristo, e Maria simplesmente creu nisto e disse: seja feita conforme a palavra do meu Senhor. E ela creu. Quando ela creu, o milagre se manifestou da concepção. E a vida de Jesus, tá, é um milagre. Ele é guardado miraculosamente de ser assassinado ainda na sua infância, e no seu ministério realizou muitos milagres e maravilhas. E a sua própria morte, né? Ele morre, tá? Mas ao terceiro dia ressuscita miraculosamente, tá? Então aí é uma quebra também da ação natural, e isto é, muitos milagres e maravilhas. Então, desde o momento que Jesus nasce, tá? A sua ressurreição, a sua ascensão, a vida de Cristo é um milagre. Jesus, lembramos que conforme João capítulo 1, versículo 1, Jesus é o verbo encarnado, tá? Jesus justamente é a palavra miraculosa encarnada. Então a vida dele do início ao fim é um milagre, e nós temos uma grande alegria nisto, ao saber isto, porque sabemos que esse Cristo miraculoso, tá? Esse Deus Todo-Poderoso habita em nós. Então os milagres de Cristo, ou Jesus, a encarnação de Cristo, toda a vida miraculosa de Jesus, não foi simplesmente algo, tá, que veio e ficou registrado na história e está lá. Não, essa história, essa vida miraculosa de Cristo justamente está registrado para nos mostrar que a palavra de Deus, ela tem esse poder, faz parte da palavra de Deus esse poder miraculoso. Os milagres após a ascensão de Cristo. A continuidade dos milagres tem sido uma realidade ao longo da história. Aí nós colocamos algumas imagens do evangelista T.L. Osborne, que já descansa no Senhor, mas que no seu ministério, tá? E não somente ele, então nós colocamos uma imagem aqui meramente ilustrativa, mas tem muitos outros homens de Deus na história, desde a subida de Cristo, a ascensão de Cristo, até os dias de hoje. Ao longo da história, tá, nos mostra claramente os registros que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Jesus Cristo não muda, que Jesus Cristo continua fazendo o seu milagre, seja curando paralíticos, abrindo os olhos dos cegos e fazendo grandes maravilhas. Então ele disse assim: estes sinais seguirão aos que crerem, pregarão por todas as partes, cooperando, ou pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Olha, ainda a igreja, o Senhor deu dons de curas e maravilhas. Eu coloquei aqui algumas imagens. Isso é no nosso seminário. É nosso seminário de cura no Instituto Teológico Metanoem. Nós somos um instituto teológico, mas também ministramos seminários de cura, e nesta feita está ministrando aqui o nosso seminário o nosso amado irmão em Cristo, evangelista Samuel, onde fizemos um seminário de curas e maravilhas, e Jesus curou muita gente. Nesses momentos, nesses dias que ficamos com o pastor Samuel, nós podemos ver, né, cegos enxergando, né, uma pessoa de mais de 80 anos passou a enxergar,
vimos outros sendo cuidados de miopia, vimos outros sendo curados de gastrite crônica, surdez e muitas maravilhas. O que estamos querendo dizer? Estes sinais seguirão aos que crerem. Isto é, você é crente? Você crê em Jesus? Estes sinais é para você, tá? O Senhor está aí para cooperar com nós, ainda nestes dias, ok? Eu quero que você entenda bem claro nesta nossa lição: o Senhor está pronto a operar milagres na tua vida ainda nos dias de hoje. Agora, qual a relação entre os milagres e sinais? Primeiro, a importância de perceber os sinais. Segundo, milagres e relacionamento com Deus. E terceiro, lições a partir dos milagres. Então vamos lá. A relação entre milagres e sinais. A palavra sinal, no dicionário de língua portuguesa, tem os seguintes significados. Entre outros, aquilo que serve de advertência, ou que possibilita conhecer, demonstração exterior de uma intenção ou meramente um aceno. Veja, quando falamos sinal, tá? Eu coloquei umas imagens para que você entenda claramente que sinal não é algo escrito por extenso. Sinal é nada mais que uma figura, uma demonstração, tá? Algo que te chama a atenção, algo que serve de advertência para você. Por exemplo, nós temos o semáforo. Quando você vê, o vermelho aceso, está ligado o vermelho, você não atravessa a rua, porque você sabe que está dizendo: olha, perigo. Não está escrito, mas está te mostrando. Isso é um sinal. Outro sinal, segundo sinal, sentido único. Se você está dirigindo o carro, você vai só nesse sentido, não tem como você tentar manobrar, tá, e vir do lado contrário. Não, é sentido único. Outro sinal que eu coloquei aí, bem simples, não estacione, não pare. Tá? Então, não está escrito, perceba que não está escrito por extenso, não estacione, não pare. Mas você olha o sinal, você já entendeu. Milagres são assim. Milagres são sinais, tá? Você vê o milagre e você deve olhar para o milagre e ler aquilo que Deus está dizendo, entender o que Deus está dizendo mediante esse milagre para você, o que Deus está comunicando, ok? A importância então de perceber os sinais. Devemos refletir na importância de enxergarmos, na importância de enxergarmos nos milagres maravilhas e prodígios do Senhor, sinais de Deus para nós. Ou seja, além do milagre em si, muitos procuraram Jesus não pelos sinais, mas porque haviam desfrutado do milagre. O sinal apontava Jesus como o verdadeiro pão do céu. Vamos entender mais claramente. Então, eu preciso enxergar, tá, no milagre, na maravilha, o sinal que Deus tem para mim. Tá? Vamos enxergar os sinais de Deus para nós. No milagre que acontece, na maravilha, no prodígio que Deus faz, Deus está nos dando um sinal. Eu não posso olhar simplesmente para o milagre. As pessoas às vezes veem o milagre, se alegra com o milagre, se regozija pelo milagre, mas não consegue fazer a leitura do sinal. O que Jesus está dizendo com esse milagre? No caso de João 6, é o caso que Jesus multiplica os pães e as pessoas comem do pão, desfrutam do milagre, mas não entendem que Jesus, na verdade, Ele é o pão que veio do céu. Ele é o enviado que não veio somente para satisfazer a fome física, mas para lhes dar satisfação espiritual. A Bíblia diz que muitos procuravam Jesus pelo pão que comeram. Olha só, não procuram em Jesus a satisfação espiritual. Então é uma pena quando as pessoas
não entendem isso, que o milagre não está para nos trazer simplesmente uma satisfação a nível terreno, algo a mais, tá? Muito mais, não somente aqui, tá? Mas no físico, mas também no espiritual, no psicológico. O milagre de Deus tem uma função completa. Então entenda, meu irmão, meu amigo, você que está aí, Deus quer operar um milagre, quer, mas não somente para te curar, tá? Ou para satisfazer alguma necessidade sua, mas sim para que você conheça Ele. Veja no 2.2, milagres e relacionamento com Deus. É muito comum a associação entre a operação de maravilhas e milagres com a aprovação divina. Jesus, a Bíblia diz que operou muitos milagres em Cafarnaum, mas isso não queria dizer que Deus aprovara o comportamento deles. Jesus esclareceu dizendo que no juízo vindouro aquela geração sofreria mais rigor que Sodoma e Gomorra, porque não se arrependeram. Olha só, então o fato de Deus abençoar alguém, o fato de Deus curar alguém, o fato de Deus fazer um milagre na vida de alguém, não está dizendo que está aprovando o estilo de vida, o comportamento, o caráter dessa pessoa. O milagre de Deus é uma ação da graça de Deus. O milagre de Deus, uma ação extraordinária, uma ação movida pela compaixão de Deus. A Bíblia diz que Jesus, movido de compaixão, curou milhares de pessoas. Então não é algo que diga assim, Jesus me curou porque eu sou bonzinho, porque eu mereço. Não é isso. É graça de Deus, tá? É a graça de Deus que se manifesta. E também temos o outro lado. É importante lembrar que o fato de alguém ser usado, agora o instrumento, tá? Eu falei primeiro daquele que foi abençoado. Agora, ao fato de alguém ser usado para realizar os milagres, não é garantia que Deus esteja também lhe aprovando. Veja, o fato de alguém, ser um instrumento, Deus usa essa pessoa para fazer muitas maravilhas, muitos milagres. Isso não é garantia, tá, de que essa pessoa irá para o céu. Olha só, mas o que está dizendo? É Mateus 7. Vamos ler. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Veja, então essas palavras são de Jesus. Jesus se dirigindo a alguém que está aqui na terra, pelo conhecimento da palavra de Deus, pela compreensão da palavra de Deus, tá, operou maravilhas, mas não tinha relacionamento. Olha só o que diz: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. O conhecer se dá onde? No relacionamento. Não há conhecimento de uma pessoa, não há conhecimento de alguém se nós não tivermos relacionamentos com esse alguém. Jesus disse: eu não vos conheço, vocês não mantiveram relacionamento comigo. Entenda, o relacionamento, ela justamente se produz, ou aliás, o relacionamento na vida da pessoa produz a santificação, tá? A reverência para com esse Deus. E é claro, esta pessoa vivendo em relacionamento com Deus e consequentemente em santificação para com o Senhor, ela vai entrar no céu. Mas se esta pessoa não mantém relacionamento com Deus, tá, lamentavelmente, com todos os milagres e maravilhas que ela fez, irá para o inferno. Tá? Isso é um fato, está escrito aí no texto. Vamos 2.3, lições a partir dos milagres. Consideremos que Deus tem utilizado meios
para advertir, se revelar e acenar para o ser humano acerca de sua existência, do seu interesse por nós, da sua palavra, do seu plano de salvação e de seus propósitos. Então, quando olhamos como Deus age na história, tá? Aí nós estamos colocando aqui especificamente em relação a Israel, né? no Êxodo, tá? Como Deus, né, tirou aquele povo da opressão, libertou eles da opressão com grandes sinais e maravilhas. Foi pragas de gafanhotos, né? A última praga que foi a morte dos primogênitos, e depois eles veem a maravilha de o mar se abrir e eles passarem de um lado para o outro. Então, tudo isso é para mostrar que esse Deus é real, ele existe, tá? É um Deus que está em comunhão com o seu povo, andando com o seu povo, abrindo caminho onde não há caminhos. Então, entenda, o milagre, Deus está dizendo no milagre, eu existo, tá? Presta atenção, né? Então não é só um milagre por mera coincidência, né? Não, este milagre é para provar a você que ele é real. Precisamos procurar conhecer os caminhos do Senhor. Salmo 103, versículo 7 diz assim: Ele fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos a Israel. Tá? Então, nesse texto, tá, nós vemos o quê? Que Moisés subiu ao Monte Sinai e ficou 40 dias em comunhão com Deus, em relacionamento com Deus. E neste momento de comunhão, de relacionamento com Deus, Deus lhe revela os seus caminhos, os seus propósitos. E depois ele desce. Agora o povo não tem isto, o povo não tem essa comunhão, porque eles escolhem isso. Está bem claro a Bíblia que o povo não quis ir ao encontro de Deus, não quis ter relacionamento com Deus. Eles viram os milagres, eles viram os feitos, as ações de Deus, mas não conheciam esse Deus, tá? Então isso é importantíssimo aqui. Nós não podemos nos reter, tá, no limite de ver um milagre. Nós temos que procurar conhecer esse Deus que realiza milagres, conhecer os propósitos de Deus em cada milagre. Vamos agora para o nosso próximo ponto, 3. Os milagres e a palavra de Deus. Primeiro ponto, ou subponto, impactados pela ação divina, a relevância da palavra e analisar o milagre à luz da palavra. Os milagres e a palavra de Deus. Antes de Deus falar com Moisés no Monte Horebe, primeiro lhe mostrou uma sarça que ardia e não se consumia. Quando o Senhor viu que ele estava chegando mais perto, o chamou e começou a falar com ele sobre os seus planos e propósitos. É interessante, né? Como Deus sabe trabalhar. Moisés estava lá no deserto, né? Numa área, né? Isolada com o gado do seu sogro, e lá aparece aquele sarçal ardendo e Moisés se aproxima, né? Deus chama a atenção dele mediante sarçal, porque está pegando fogo, mas não se consome o sarçal, tá? Aquele espinheiro. E quando ele está se aproximando, tá? Então Deus fala com ele. Ou seja, o sinal serviu para chamar a atenção de Moisés e assim Deus poder conversar com ele, tá? Deus se comunicar, contar os planos que tinha para Moisés. Então entenda, Deus, tá? Quando Ele nos dá um milagre, quando nós vemos um milagre, é porque está dizendo: eu quero conversar com você, eu quero ter um relacionamento mais perto com você. 3.1 impactados pela ação divina.
João relata do impacto da ação divina sobre dois povos, os samaritanos e os galileus. Ambos receberam e tiveram um encontro com Jesus. Agora, a diferença é a ênfase que o apóstolo João dá sobre os samaritanos. Por quê? Porque eles creram pela palavra, tá? Primeiro, pelo testemunho da mulher samaritana, porque ela disse: vinde e vede o homem que me disse tudo, né? Porventura não é este o Cristo? E quando o povo sai ao encontro de Jesus, no final eles dizem: agora nós cremos, não somente pelo que disseste, mas nós mesmos ouvimos, este é o Cristo. Tá? É muito bonito quando as pessoas têm um contato com a palavra. Não há um registro miraculoso aí em relação de curas, tá? Não há maravilhas, mas é a palavra penetrante de Jesus, é a palavra que faz que aquela mulher samaritana que era desprezada, que ela se sentia desprezada e era desprezada naquela sociedade, de repente, no encontro com Jesus, pela palavra de Jesus, esta mulher, ela é dignificada, essa mulher é transformada numa embaixadora do reino de Deus. Então essa palavra transformadora, penetrante, faz que estas pessoas digam: olha, realmente este é o Cristo. Os galileus creram também, mas foi porque viram os sinais, tá? Aqui a questão? A relevância da palavra. Quando Jesus disse em João 4,48, se não virdes sinais e milagres, não crereis, entendemos que o milagre e os sinais podem despertar a atenção e o interesse das pessoas, mas somente a palavra de Deus produz a fé e o conhecimento pleno para a salvação. Olha só, isto é importante, tá? Porque nesse contexto de João 4,48, uma pessoa chega e diz para Jesus: Senhor, meu filho está à morte, vamos para casa, por favor, vamos lá em casa. E Jesus simplesmente dirige uma palavra para ele e disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. Ou seja, você não precisa ver algo, né, para você crer. Você precisa crer na minha palavra e aí com certeza vai ver algo miraculoso. A fé na palavra, tá? A palavra produz para nós, ou em nós, um conhecimento pleno da salvação. Diz o texto que o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. O texto a seguir diz que vieram seus servos a caminho lhe encontrar e disseram-lhe: o teu filho vive. Tá? Isso é importante. Meu irmão, meu amigo, você que está aí, você não dependa, tá? Não dependa simplesmente de sinais. Tem pessoas que quando nós oramos dizem, né? Eu não senti nada, eu queria sentir um arrepio, eu queria sentir um calor, eu queria sentir algo diferente, ou eu queria ver um anjo, eu queria ver fogo descendo. Não, você não precisa ver nada, você não precisa sentir nada, simplesmente creia que Deus vai fazer um milagre na tua vida e Ele vai fazer. É simples demais, tá? Creia no que Deus disse na sua palavra. 3.3. Analisar o milagre à luz da palavra. Deuteronômio capítulo 4, 34 ao 40. Esse é outro texto que demonstra a relação entre sinais e a palavra de Deus. O Senhor revela que mostrou ao povo sinais e milagres para que soubesse que não há outro Deus, para ensinar e para que guardasse os estatutos e mandamentos. Veja que Deus está esclarecendo em Deuteronômio 4 que quando Ele operou os milagres, quando operou os sinais, tinha um objetivo, tá?
ensinar a eles. Eles deveriam saber que não há outro Deus igual a esse. E isso para nós é importantíssimo, tá? Nós também devemos entender, não há outro Deus semelhante ao nosso. E nesta relação de não há outro Deus, nós vemos aqui que também somos levados a guardar os seus estatutos e mandamentos. Ou seja, o milagre tem por objetivo produzir um maior relacionamento com Deus, tá? Então Deus nos convida a ter um relacionamento com esse Deus, né? Esse Deus que é todo poderoso, soberano, esse Deus que é onisciente, onipresente, tá? Ele tem prazer em ter relacionamento conosco. Deus deixou revelado em sua palavra sobre o perigo de desprezar ela, né? Desprezar esta palavra. A Bíblia diz: aos que não receberam a palavra será enviada a operação do erro, com poder e sinais e prodígios de mentira. Ou seja, quando Jesus voltar, né, na sua primeira face, são duas fases, né? Na sua primeira fase, e a igreja subir, tá? Os crentes foram arrebatados, os crentes em Jesus Cristo fiéis forem arrebatados, diz a Bíblia então que virá a este mundo, né, o anticristo, tá? E o anticristo vai se manifestar com grandes prodígios, sinais e maravilhas, e muitos vão acreditar nele, tá? Então a isto que se refere o texto. A questão aqui, tá, em foco é que quem não aceita a verdade abre uma oportunidade para a entrada do engano, tá? Então eu tenho que ter cuidado quando eu rejeito a palavra, tá? Quando eu não procuro conhecer Deus pela palavra, não crer naquilo que Deus disse, eu estou abrindo, né, uma brecha, uma oportunidade para que o maligno, tá, possa agir na minha vida, tá? E o texto de 2 Tessalonicenses se refere após a vinda de Cristo, da primeira face, mas também pode se aplicar hoje em relação a não dar brecha ao inimigo, tá? Ao não crer naquilo que Deus disse. Os milagres, prodígios e as maravilhas de Deus são ações de socorro e providência, bem como sinais de advertência e acenos de Deus para nós. Isso ocorrerá até que Cristo volte em glória para reinar na terra, isto é, na segunda fase da sua vinda, quando Cristo voltará aqui com a igreja para reinar aqui por 1000 anos. Enquanto isso, né, antes desse retorno, que vai ter a grande tribulação, nesse período de grande tribulação, mesmo nesse período, disse a Bíblia que haverá grandes milagres operados, né, pela ação, é claro, do Espírito Santo, né, pelas duas testemunhas que serão levantadas por Deus e outros milhares de judeus, que numa linguagem do hebraísmo se diz 144 mil. Na verdade, o 12 vezes 12 dá 144, e 12 no hebraísmo significa grande multidão, tá? Não é exatamente um valor fechado de 12 mil ou 144 mil, tá? 12 mil de cada tribo, não é um número fechado. Dentro do hebraísmo, né, isso significa grande número de pessoas. Então, até o final, tá, da história da humanidade, até a segunda vinda de Cristo em glória, haverá milagres e maravilhas. Então Deus está querendo operar na tua vida, meu irmão, meu amigo que está aí do outro lado. Concluindo, lembramos que Deus operou e ainda opera milagres. Mostramos a relação entre milagres e sinais. E depois enfatizamos que os milagres não substituem a palavra de Deus. Se você crê na palavra, está escrito: os que crerem, eles vão desfrutar dos milagres. Aqueles que crerem, tá, o Senhor vai e cooperará com eles com sinais e maravilhas. Bom, hoje nós vamos fazer algo diferente. Nós nunca fazemos isso em nossas lições, você que nos acompanha, você sabe isso, mas diante da lição, vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou orar por você.
Então, se você está com algum problema de saúde, alguma situação que requer um milagre, aproveita agora, é o momento, tá? Que nós estaremos intercedendo, colocando em prática aquilo que nós ensinamos, ok? Amém? Então, está com alguma dor, alguma enfermidade, então coloca a mão onde está a tua enfermidade. Vamos orar agora nesse momento. Em nome de Jesus, meu Pai, nós ensinamos, Senhor, aqui a tua palavra. E o Senhor é ontem, hoje e eternamente o mesmo. Papai, agora neste momento, eu, na autoridade que o Senhor me dá, em nome de Jesus, no nome de Jesus, neste momento repreendo agora essa enfermidade, essa dor que está perturbando esta pessoa. Agora, em nome de Jesus, saia agora, enfermidade, dor, deixe esse corpo agora, em nome de Jesus. Papai, muito obrigado, eu te agradeço pelo milagre realizado. Amém. Amém, meus amados, Deus vos abençoe e muito obrigado pela vossa audiência. E mais uma vez, por favor, deixe seu like, se inscreva. Daí você que recebeu seu milagre, pode também testificar aí. Deus te abençoe, uma boa escola bíblica dominical, a paz do Senhor Jesus.